É, Olá, pessoas. Vou falar para vocês aqui uma opinião minha sobre determinado assunto chamado religião, e mais especificamente a religião cristã. Nesses últimos tempos eu tenho percebido que as pessoas elas estão cada vez mais imbecis nos seus argumentos, na sua forma de pensar. Porque, veja bem, eu queria falar isso para uma grande maioria, certo? Mas não é para todos, é para uma grande maioria, onde pensam de uma certa forma como se fosse o dono da verdade, por ser cristão. Veja bem, você nasceu no Brasil, onde uma grande porcentagem de pessoas já aceitam Jesus Cristo, o Messias e tal, que ele vai votar, e aceitam ele como sendo o seu salvador, etc, certo? Ou seja, você nasceu num país onde a porcentagem é alta. Desde criança sua mãe lhe fala que Jesus é o Deus verdadeiro, e aí você nasceu com aquilo, e aquilo já enraizou em você aquela ideia que Deus é verdadeiro. E quando você pensa de forma contrária a isso, é o errado, é o falso, é o herege, é o anticristo, é o ateu, é o cara que não presta, é o cara que não posso andar com ele. Não é isso? É isso que você pensa. Não seja falso, não seja imbecil dizer que não é, porque é. Então, cara, se você nascesse, vamos supor que você nascesse na Síria, onde lá o islamismo é predominante, com certeza, ou praticamente a probabilidade seria muito alta de você não ser cristão. Você aceitaria outro Deus, outra religião, outros dogmas, outra doutrina, outro costume. Você não seria mais cristão, ou seja, você defenderia outro Deus. Parem de olhar só nesse seu mundinho de bosta e comece a olhar vasto, comece a olhar para frente, para o mundo. Se você for analisar no mundo, você vai observar que são milhões, mas é muita religião no mundo, é muitos deuses, é muita gente acreditando em deuses diferentes ao seu. E aí, você não tem como provar que isso é verdadeiro. Porque veja bem, aqui você diz uma coisa que o seu Deus, Jesus, Jeová, né, é o verdadeiro, e que ele fez um milagre. Só que lá na Síria, Alá, o profeta Alá, eles oraram para o Deus Alá, e esse Deus aí, ele foi e fez uma cura também. E aí eles atribuíram essa cura a esse Deus. Atribuíram outra religião, atribuiu a Buda, e você atribuiu a Jesus. Então, não tem como provar. Olhe para o mundo e veja que são milhões de religiões. Não é a sua, não existe só a sua. Entendeu? Mas por esse ponto. E vocês falam com ímpeto, com uma autoridade, como se existisse só a sua religião no mundo. Né? Se eu pegar várias pessoas de várias religiões diferentes e colocar frente a frente, cada uma vai ter argumentos mirabolantes para defender a sua religião. E todos vão ter razão, todos vão ter um raciocínio lógico. Só que no fundamento da religião não existe raciocínio lógico nenhum. Ou seja, quando você vier falar sobre a sua religião para mim, ou para qualquer pessoa que existe e que seja racional, ou que pense, no mínimo que pense, não vai falar não vai falar da forma de que como se a sua religião fosse a certa. Porque você não tem nenhum raciocínio lógico, nenhuma coisa lógica para dizer, eu aceitei essa religião por tal raciocínio lógico. Não existe. Você aceitou essa religião cristã por causa da fé, por causa da emoção, por causa do medo, por causa da ignorância, por causa da fraqueza, por causa da ganância. Vou dizer uma coisa certa. Mais de 95% da população cristã, ela tem medo de ir ao inferno. Se você hoje perguntar a uma pessoa que é evangélica, qual o seu maior medo? É de ir ao inferno. Você tem medo. Não venha fugir não, você tem medo. Às vezes, tão imune a pessoa aceita na hora da fraqueza, né? Eu estou com câncer, eu estou com infecção intestinal, vou morrer, eu estou com doenças graves, em que você pede ajuda a Deus, que nesse caso no Brasil você pediria a Jesus, mas se estivesse em outro país, em outra cultura, você pediria a outro Deus, e poderia ser curado, e você atribuiria essa cura a outro Deus. Pela ganância, nós vemos vários pastores aí, né, entrando na religião. Você vira pastor, ganha carro, ganha casa, ganha comida, ganha tudo. E pela ignorância. Se você for observar,
nas periferias é onde se tem as pessoas mais, vamos dizer assim, pentecostais, assim, é as que mais gritam, é as que mais fazem barulho, é as que mais são... Porque não tem conhecimento. Eu analiso isso na realidade. Quanto menos conhecimento você tem sobre ciência, sobre política, sobre a própria religião, você é mais fanático, é mais... E quanto mais conhecimento você tem, você reduz isso aí. Isso é reduzido ao máximo, é muito reduzido mesmo. Então, parem de ser ignorantes, parem de pensar de forma fechada, olhem para o mundo e parem de pensar que a sua é a certa. Você não tem como provar isso. E se você começar a pensar nessa linha, se você estiver tendo dúvida aí, se você estiver tendo dúvida, é porque você começou a pensar. Então comece a pensar. Eu estou fazendo esse vídeo para tirar você da religião cristã, ou para que você seja um ateu, ou para que você seja um agnóstico, ou para que você seja qualquer outra coisa. Até porque eu não me enquadro em nada. Eu não sou ateu, eu não sou agnóstico, eu não sou satânico, eu não sou nada. Como vocês costumam me chamar. Eu apenas estou querendo que vocês reflitam sobre esse determinado assunto. E parem de ser, façam um favor à sociedade, à parte pensante do Brasil, de falar dessa forma. Antes de falar, pensem. Antes de me chamar de herege, de satânico, de ateu, pensem sobre o que eu estou falando. Analisem o que eu estou falando e aí vocês têm a sua opinião. Não falem sem pensar. E não sejam marca de manobra. Valeu.